Oi, gente. O Márcio França, querendo fazer demagogia com a polícia militar, resolveu se posicionar para acabar com o programa de câmeras no uniforme dos PMs que comprovadamente reduzem as mortes, reduzem a letalidade das operações. Eu vou trazer os números nesse vídeo de hoje. Ou seja, o Márcio França se posicionou que nem os bolsonaristas, que nem o Tarcísio Freitas, candidato do bolsonarismo, para acabar com o programa. Felizmente, o Fernando Haddad se posicionou a favor do programa. Eu quero dar aqui os parabéns a Haddad pela fala dele sobre isso. Dizer que estou totalmente com Haddad nessa questão. E é lamentável pensar que o Márcio França está no PSB, um partido que está fazendo frente com o PT, se posicionando que nem os bolsonaristas nessa questão. É uma coisa assim, e claramente fazendo demagogia, tentando atrair o voto bolsonarista com essa coisa. A gente tem que tentar convencer os bolsonaristas falando da inflação, do preço do gás de cozinha, do preço da gasolina, falando da pandemia, falando dos cortes que o Bolsonaro realizou na educação, na saúde, falando sobre a corrupção do governo Bolsonaro, sobre a hipocrisia, mas não tentando se posicionar que nem eles em questões como essa, porque já existem estudos científicos. Olha só, apesar de estudos mostrarem redução das mortes por policiais em batalhões em que houve a adoção do equipamento, não é? Mas é claro, o Tarcísio Freitas, candidato do bolsonarismo, foi o primeiro a prometer acabar com a inovação. Ele afirmou que as câmeras limitam a ação dos policiais e podem até apresentar uma ameaça para eles. Peraí. A câmera limita a ação de policiais que querem fazer coisa errada. Câmera que filma a ação do policial, óbvio que limita a ação de policial que quer fazer coisa errada. E há uma ameaça a policial que quer fazer coisa errada, ou que faz coisa errada, porque pode ser punido pela coisa errada que fez. Aparentemente o Tarcísio de Freitas quer proteger os policiais que fazem coisas erradas. E eu estou usando coisas erradas aqui como sinônimo para coisas muito violentas que vocês com certeza conseguem imaginar. Aqui no Brasil acontecem eventos como o que aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos com uma certa regularidade. E a implementação desse tipo de dispositivo pode coibir sim que esse tipo de violência aconteça. Além de produzir evidências e provas que podem ser examinadas em muitos casos, o que ajuda em investigações. Mas enfim, aí o governador Rodrigo Garcia oscilou, né? Ele disse que as câmeras têm que filmar mais os bandidos do que os policiais e ter dúvidas sobre a importância do equipamento, né? Aí ele destacou que as câmeras filmam o bandido e protegem o policial, quer dizer, depois ele deu uma recuada, né? E disse que é uma política de segurança pública discutida com comandantes que mostra avanços no combate à criminalidade. Aí depois ele defendeu. Típico de um político tucano, né? Já o Márcio França defendeu, olha só, o fim do programa por, segundo ele, ser invasivo e questionou os benefícios, né, na entrevista que ele deu à Veja, dizendo coisa do tipo, esse tipo de programa inibe o policial a participar, a ir para o enfrentamento. É o policial que está querendo fazer coisa errada, Márcio França. O policial que vai agir dentro da lei vai enfrentar o crime organizado com a câmera na mão, com a câmera no uniforme. Na contramão dos seus adversários, e aqui por isso eu quero dar os parabéns, Fernando Haddad defendeu essa reportagem da Globo a inovação. Ele disse: eu sou pela vida das pessoas, sempre. A maioria dos especialistas em segurança pública defende a utilização das câmeras no uniforme dos PMs. Esse é um dos poucos avanços que se pode registrar nesse governo. Ele está falando do governo Dória, ele está corretíssimo. Serve como proteção para os cidadãos, correto de novo, e em última instância como defesa dos próprios PMs, claro, porque os PMs que agem dentro da lei não podem ficar... Quando você não coloca a câmera, muita gente pode ficar pressupondo que a atitude errada é uma coisa generalizada nos PMs, e não. Muitos PMs agem dentro da lei. E a câmera ser instalada também mostra isso, mostra que muitos PMs estão agindo dentro da lei, que não podem, que quando forem acusados de coisas que eles não fizeram, eles têm a filmagem da câmera para se defender, para dizer, não, eu agi corretamente, eu tenho provas que eu agi corretamente, eu tenho a filmagem aqui.
foi filmado que eu agi corretamente. Agora, quem agiu de forma equivocada, quem agiu fora da lei, vai ser punido. E assim deve ser. Mas o Márcio França, não. Quis fazer demagogia, média, atrair o eleitorado bolsonarista, né? O professor da FGV, o cientista político Marco Antônio Teixeira, sem parentesco com André Teixeira Jacobina aqui, afirmou que a crítica dos pré-candidatos ao governo paulista ao uso de câmeras não se ampara em evidências científicas da própria polícia, mas sim na busca do eleitorado bolsonarista. Perfeito. É exatamente isso. O que eu vejo na fala desses candidatos é cálculo político e uma disputa pelo voto bolsonarista. Boa parte do segmento de policiais, que hoje é um eleitorado importante, já expressou que é contra essas câmeras. Então, esses candidatos parecem querer construir uma narrativa para se aproximar desses grupos. Perfeita fala. Perfeita fala do Marco Antônio Teixeira. É bem isso mesmo. Eles estão querendo atrair o voto bolsonarista. O programa, batizado de Olho Vivo, começou em agosto de 2020, com a implantação de 585 câmeras corporais em 3 batalhões da PM. Em junho de 2021, foram mais 2.500 câmeras em 15 outros batalhões. Diferentemente de muitas polícias do mundo, os equipamentos ficam ligados durante o turno inteiro e não apenas no momento que são acionados para atendimento de uma ocorrência, né? Em um levantamento inédito por pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que cerca de 88 mortes podem ter sido evitadas num período de 6 meses em razão da instalação das câmeras corporais. Isso só em São Paulo. Imagina se isso se torna um programa nacional. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas. A média mensal de mortes causadas por PM em serviço caiu de 1,07 para 0,16, uma queda de 85% nos batalhões que passaram a entregar o programa Olho Vivo, projeto estadual que instalou os equipamentos. Entre os demais batalhões, a queda foi de 35%, quedas significativas. O estudo foi elaborado por Renato Sérgio de Lima, Samira Bueno, Isabel Sobral, Denis Pacheco e será publicado na revista GV Executivo, da FGV. Apesar dos dados, os autores avaliam que o programa não é o único fator que reduz a letalidade. Claro, não é o único fator. Governos preocupados com o controle da ação policial tendem a apresentar tendências descendentes nas taxas de letalidade, enquanto o governo que estimula o confronto e a mensagem de que bandido bom é bandido morto mostram tendências ascendentes de letalidade. Ou seja, a mensagem que você dá, se você quer controlar e que você quer reduzir a letalidade, ou se você estimula a violência, estimula a repressão, claro que também tem um efeito. Mas olha, é óbvio pelos dados que o programa Olho Vivo está reduzindo a letalidade, que nós vamos ter menos casos como aquele que George Floyd que aconteceu nos Estados Unidos e que acontece com frequência no Brasil, se nós tivermos isso instalado como programa nacional. Isso é muito importante. E a posição do Haddad é corretíssima e eu gostaria de ver isso, inclusive, no programa do PT na eleição presidencial. Aliás, se isso não tiver no programa do PT, vai valer uma crítica, porque o posicionamento do Haddad foi muito correto nesse episódio e eu torço para que programas do PT e de outros partidos do campo progressista incluam essa questão como uma questão importante para a gente debater, sim, polícia, sim, segurança pública e ter uma agenda e ter propostas. Não é? E não é porque foi implantado no governo Dória, que é um governo que a gente abomina e é um governo abjeto em muitos sentidos, que uma ideia boa como essa a gente vai dizer que foi errada. Não, é um bom programa e quem está querendo destruir ou é bolsonarista ou é gente como o Márcio França que está fazendo o discurso demagógico para os bolsonaristas tentando atrair o voto deles. E era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. E quem sabe, se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.